A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, que nesse dia que se chama hoje, o Senhor Jesus te abençoe, te proteja, te guarde, te ajude, te dê sabedoria. Aleluia. Vamos continuar aqui o estudo do livro de Gênesis. Hoje é o capítulo 41, de 57 versículos, com alguns títulos aqui, mas que fala de um assunto tremendo para a nossa vida, na praticidade da nossa vida, que é todo dia. Amém? O título fala assim: José interpreta os sonhos de Faraó. Oh, meu irmão, como você, numa adversidade, numa tribulação, numa prova, tentação não, porque Deus não pode ser tentado, Ele não tenta a gente. Mas uma prova, com a permissão de Deus, você aguarda por esse dia, de Deus mudar o quadro. Aqui, nós vamos ver o de José aqui, ó. Aleluia. Passado 2 anos completos, Faraó teve um sonho, achar-se ele de pé junto ao Nilo. Do rio subiam 7 vacas formosas à vista e gordas, e pastavam no corriçal. Após eles subiam do rio outras 7 vacas, feitas à vista, magras, pararam junto às primeiras magras do rio. Versículo 3. 4. As vacas feias à vista e as magras comiam as 7 formosas à vista e as gordas. Então acordou o Faraó. 5. Tornando a dormir, sonhou outra vez. Uma haste. Saíam 7 espigas cheias e boas. 6. Após elas saíam 7 espigas mirradas, crestadas do vento oriental. As espigas mirradas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o Faraó. Fora isto, um sonho. 8. De manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito, todos os seus sábios. Ele lhes contou os sonhos, mas ninguém havia lhe intérprete. Oh, irmão. Versículo 9. Aleluia. Então disse Faraó ao copeiro-chefe: lembro-me hoje das minhas ofensas. Estando Faraó muito indignado contra seus servos, pondo-me sob prisões na casa do comandante da guarda, a mim e o padeiro, chefe, tivemos um sonho da mesma noite, eu e ele sonhamos, cada um sonho a sua própria significação. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contamos-lhe os sonhos e ele nos interpretou a cada um segundo o seu sonho. 13. Como nos interpretou a si mesmo, se deu, fui restituído o meu cargo e o outro enforcado. Então Faraó mandou chamar a José e fizeram sair à pressa da masmorra. E ele barbeou, mudou a sua roupa e foi apresentado a Faraó. Meu irmão, aqui é a pergunta do povo hoje. Por que Deus não fez acontecer isso antes? Por que Deus não tirou José da situação que ele estava inocente antes? Porque Deus é o Senhor, irmão. Ele faz na hora que Ele quer, do dia que Ele quer, no momento que Ele quer, e Ele tem hora certa para tudo. Ah, mas eu não aceito assim, meu irmão. Você não tem que aceitar, nem eu. Nós temos que obedecer, atender, crer, esperar, fortalecer no Senhor. O José ficou ali mais ou menos de 2 anos para mais na prisão. Só Deus, se ele sabe o que ele passou, o que ele pensou, quanto ele chorou. Mas chegou a hora de Deus mudar a situação. Oh, glória! E Deus começa a mudar. Deus vai com o maioral lá do Egito e dá um sonho. Ninguém interpreta. Na hora que o negócio ia comer, e o negócio ia ficar difícil, irmão. Como diz o ditado popular, o couro ia comer no lombo de todo mundo. O padeiro falou: opa! Ao hebreu. Aí lembraram do hebreu, o esquecido, deixado para trás, o rejeitado, o que foi acusado injustamente, e Deus começa a mudar o quadro dele. Receba essa palavra de Deus para sua vida. Deus está mudando o seu quadro hoje, aleluia. É o 15. Então lhe disse: tive um sonho e não há quem o interprete. Ouvi, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Respondeu-lhe José: não está isso em mim. Olha que humildade, irmão. Isso falta hoje no povo que diz que Deus usa humildade. Só bate no peito e fala: é comigo mesmo. Não, é Deus. Tudo é Ele.
Aleluia. Olha o que ele fala aqui, ó. Mas Deus dá a resposta favorável a Faraó. 17. Então contou Faraó a José: no meu sonho estava em pé na margem do rio, eis que subiam dela 7 vacas formosas à vista, e pastavam no carriçal. Após subiam outras vacas fracas, feias à vista, e magras, e outras diformes, sim, toda a terra do Egito. 20. As vacas magras e ruins comiam as 7 gordas. 21. E depois de terem engolido, não davam aparência de terem devorado, pois seu aspecto, olha que som, irmão, continuava ruim no princípio. Então acordei. 22. Depois vi meu sonho, que 7 espigas saíam da mesma haste, cheias e boas. 23. Após elas nasceram 7 espigas secas, mirradas, crestadas do vento oriental. 24. As 7 espigas mirradas devoravam as 7 espigas boas. Contei aos magos, mas ninguém houve que interpretasse. 25. Então lhe respondeu José: o sonho de Faraó é apenas um. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. Oh, glória! Homem de Deus, irmão. Escorraçado, caluniado, falaram mentira dele, pisaram nele, acusaram ele injustamente, mas ele está ali na posição, chorando. Salmo 116, verso 10. Que por isso falei, mas estou triste. Poderia ser que ele estava triste, abatido, irmão, mas estava ali que esperançoso no Senhor. Assim tem que ser você. 26. As 7 vacas boas são 7 anos. E as 7 vagas, as espigas boas, também são 7 anos. É um só. As 7 vagas magras e feias que subiam após as primeiras são 7 anos. Como as 7 espigas mirradas e crestadas do vento oriental serão 7 anos de fome. 28. Esta é a palavra, como acabo de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. 29. Eis que aqui vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. 30. Seguir-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. 31. E não será lembrada a abundância da terra em vista da fome que seguirá, porque será gravíssima. 32. O sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Olha que interessante aqui, irmão. 33. Agora, pois, escolhe Faraó um homem ajuizado, sábio, e põe sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e põe administradores sobre a terra, e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito aos 7 anos de fartura. Ajuntem-se os administradores, toda a colheita dos bons dos anos que virão, recolham cereal debaixo do poder de Faraó para mantimento nas cidades e os guardem. 36. Assim os mantimentos serão para abastecer a terra, mas os 7 anos de fome que haverá no Egito, para que a terra não pareça de fome. Irmão, Deus usa o seu servo. Estava na posição, alguém fala assim, mas caluniado, injustiçado, escorraçado, deixado para trás, esquecido. Mateus 5, 10, 11, 12, irmão. Bem-aventurados sois vós quando vos disserem mentirem a vosso respeito por causa de mim, de Cristo da palavra, irmão. Alegrai-vos na tribulação, diz Tiago 1,12. A Bíblia fala que é para você exultar, pular de alegria quando você tiver sido perseguido e caluniado, injustiçado, igual José por causa do evangelho. Você fala assim, pastor, é difícil. Quem falou que é fácil, irmão? Mas temos que passar. Jesus falou assim, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. João 16:33. É passando e vencendo, é passando de novo e vencendo. É a caminhada até chegar no céu, meu querido. Você acha que é fácil? A de Jesus não foi fácil, por que a sua vai ser e a minha? Aleluia. Olha o 37. José como governador do Egito. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. 38. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura um homem como este, em que há o Espírito de Deus? Irmão, na minha humilde opinião, eu imagino, pensando, meditando, que a glória do Senhor, aleluia, encheu aquele lugar onde só havia trevas, onde só havia espíritos malignos, correram, porque estava um homem de Deus ali, irmão,
Faraó sentiu um algo, uma paz, uma alegria, uma presença, que só nós entendemos que aquilo mudou a mentalidade daquele homem que era adorado como Deus, aleluia. Até o Espírito de Deus ele falou, que benção, aleluia. Olha aqui o 39. Depois disso, Faraó e José, visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há ajuizado como tu. 40. Administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo, somente o trono serei maior do que tu. 41. Disse mais Faraó a José, vós que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. 42. Então tirou Faraó o seu anel de sinete na mão e pô-lo na mão de José, fez-lo vestir de roupas de linho fino, ele lhe pôs no pescoço um colar de ouro. 43. E fez-lo subir ao seu segundo carro, e clamavam diante dele, inclinai-vos, aleluia, desse modo, e constituiu toda a terra do Egito. 44. Aleluia. Disse ainda Faraó a José, eu sou o Faraó, contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará a mão ou pé em toda a terra do Egito. 45. E José chamou a Faraó Zafanete Paneia, ele deu por mulher a Zafanete, filha de Potifera, sacerdote de On, e percorreu José toda a terra do Egito. 46. Era José de idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. 47. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente. Meu irmão, José foi honrado, passou a luta. A Bíblia diz, no lugar da vergonha virá dupla honra. É o que Deus prepara para os seus filhos obedientes. Desobediente não vive milagre. Bode não vive milagre. Pessoa que é rebelde, bate de frente com a liderança, com o pai, com a mãe, não vive milagre, muito mais com Deus. Só obediente que vive milagre. Quem sofre, quem chora, quem geme, quem grita, quem persevera, quem crê, quem busca, quem adora, quem está ali, Senhor, a minha força não dá, mas o Senhor pode na minha vida. Esse vive esse tipo de milagre. Desobediente não vive milagre. Desobediente não tem promessa que se cumpre na vida dele. Ah, quem tem promessa não morre. É conversa fiada. Tem gente que está cheio de promessa, mas está morrendo e ainda não indo para o céu, indo para o inferno. Agora, obediente. Esse vive a promessa e vai morar no céu. Aleluia. 47 em diante. Aleluia. 48. Ajuntou-se José todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os 7 anos. E o guardou nas cidades. Mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade. Assim, ajuntou José a muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta, porque era além das medidas. 50. Ô glória. Antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos de José, os quais lhe deu a Zafanete, filha de Potifera, sacerdote de On. 51. José ao primogênito chamou Manassés, pois disse, Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos, de toda a casa de meu pai. Período ali que ele viveu duras experiências, irmão, mas também está vendo milagres de Deus. 52. Ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Passados 7 anos, de abundância que houve na terra do Egito, começaram a vir 7 anos de fome. Como José havia predito, havia fome em toda a terra, mas em toda a terra do Egito havia pão. 55. Sentindo toda a terra do Egito a fome, aleluia, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios, ide José, que este vão dizer o que fazer. 56, 57, louvado seja Deus. Havendo, pois, fome sobre toda a terra do Egito, abriu José todos os celeiros, vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. 57, para nós encerrar hoje o capítulo 41. E toda a terra vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Irmão, a profecia de Deus se cumpre. Hoje, nos dias atuais, está cheio de gente falando, dizendo que vai acontecer, não está acontecendo nada. Não é de Deus, meu querido. A de Deus se cumpre, a de Deus acontece, a de Deus acontece do jeito que é falado. A do humano, a da pessoa, a de alguém que acha que é e não é Deus, não se cumpre. Fique
ligado no Senhor, na leitura bíblica, palavra, oração, meditação da palavra, para você não ser enganado. Na época aqui, principalmente da lei, falava alguma coisa, não se cumpria, morria. Irmão, imagina se for isso aplicar isso hoje, quanta gente vai morrer, irmão. Cheio de gente mentiroso aí, sonhador de barriga cheia, ainda fala que Deus está usando, mentira. Cuidado, meu irmão. Olha quantas coisas aprendemos aqui no capítulo 41. Deus é fiel com a sua palavra, mesmo deixando o seu filho passar inúmeras provações e aflições, mas depois ele cumpre a palavra. Amém? Que o Senhor Jesus te abençoe, ajude a gente no canal aí, deixando o joinha, para a gente ganhar mais almas. Como assim? O vídeo sendo visto, irmãos, é alcançar vidas que estão duvidosas aí, triste, abatido, frustrados porque ouviram profecias mentirosas. Palavras mentirosas, faladas pelo homem, não por Deus. Porque Deus, quando fala, ele cumpre. Amém? Deus te abençoe. A paz do Senhor.